Bem-vindo ao canal PF Metodologia e aproveite os nossos conteúdos de aprendizagem. É uma satisfação apresentar esse belíssimo trabalho sobre gerenciamento de processos de negócio. Estatística para apoio à prática educacional. Ele foi publicado no 31º Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Caso tenha interesse em lê-lo na íntegra, basta procurar pelos anais do evento. O título desta obra é Gerenciamento de Processos de Negócio. Estratégia de implantação na Diretoria de Tecnologia de Informação de um Instituto Federal. Seus autores são Wesley Pereira da Silva, UTF-PR; Antônio Carlos de Francisco, UTF-PR; João Luiz Kovaleski, UTF-PR. Seção Resumo: o aumento da eficiência do Estado é uma questão que diz respeito a todos os cidadãos. Por meio da gestão da informação e do conhecimento, GICO, as práticas de gestão públicas podem ser incrementadas a fim de aprimorar a qualidade do serviço prestado. O gerenciamento de processos de negócio é uma maneira de se implementar a GICO. Este artigo mostra a estratégia de implantação das técnicas de gerenciamento de negócio na Diretoria de Tecnologia de Informação de um Instituto da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Além disso, ilustra as etapas de identificação, modelagem, aplicação e administração dos processos de negócios críticos para o funcionamento do setor e, por conseguinte, da instituição. Por fim, apresenta, através de uma pesquisa predominantemente quantitativa, os resultados positivos alcançados mediante o uso eficiente das informações organizacionais. Palavras-chave: administração pública, gestão do conhecimento, gerenciamento de processos de negócio. Seção 1. Título: Introdução. O crescimento da economia trouxe consigo a necessidade de modernização da máquina pública. Além disso, o setor público tem sofrido pressão para aumentar sua transparência em relação aos procedimentos administrativos e aos processos de decisão, bem como a incrementar a eficiência dos serviços oferecidos aos cidadãos e às empresas. Arduini et al., 2010. De acordo com Paula, 2005, houve no Serviço Público Federal brasileiro, a partir da década de 1990, em virtude das intensas mudanças no âmbito da administração pública nacional e internacional, grande necessidade de atualização de suas práticas de gestão. Diante de tais demandas, a utilização da gestão da informação e do conhecimento, GICO, se apresenta como uma opção viável, pois seu objetivo é promover o conhecimento como um recurso organizacional para obtenção de vantagem competitiva. Holanda, Francisco Kovaleski, 2009. Deste modo, a adoção de práticas de gestão da informação e do conhecimento, GICO, se mostra como um instrumento de promoção do aumento e eficiência. A gestão de processos de negócio é uma maneira de se implementar a GICO, pois através da difusão das melhores práticas e lições aprendidas, a organização captura o conhecimento prático e o difunde para toda a equipe. Oliveira et al., 2010. Deste modo surge a questão: como implantar o gerenciamento de processos de negócio no serviço público? Esta pesquisa pretende responder a essa questão a partir do estudo de caso realizado no Instituto da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. O estudo de caso é apontado por IN. 2005, como o método mais apropriado para estudos sem traduzir-se questionar o como e o porquê de um tema relacionado ao objeto de estudo. Seção 2. Título: O gerenciamento de processos de negócios. O gerenciamento de processos de negócio envolve descoberta, projeto e entrega das atividades de negócio. BALDAM et al., 2006. Engloba ainda o controle executivo, administrativo e supervisório do processo de negócio. Assim, a modelagem de processos busca verificar o alinhamento entre as atividades executadas e o objetivo do negócio, e a adequação entre o consumo de recursos e os produtos gerados. Miranda, 2010. Por meio da gestão de processos, alguns benefícios do uso das práticas de GICO podem ser alcançados. Dentre eles, facilitar a interação inter- e intra-organizacional, agregar valor aos serviços prestados, promover a gestão do conhecimento, e incrementar a transparência e a eficiência na gestão. TSNG et al., 2009. Além disso, considerando que o gerenciamento do conhecimento existente é necessário para obter ou desenvolver, entre outros, um novo conhecimento, esse novo conhecimento deve trazer resultados positivos para a organização, como novos produtos ou inovação. KISSLNG et al., 2009. A adoção do gerenciamento de processos de negócio determina as seguintes fases:
Identificação dos processos de negócio do setor. Modelagem dos processos de negócio. Aplicação da modelagem e administração da execução. Na fase de identificação, os funcionários do setor são entrevistados para se verificar quais as serviços desempenhados por eles. Concluído o mapeamento, as atividades críticas para o departamento são modeladas. Dessa forma, o esforço de padronização é concentrado nas questões mais importantes para a organização naquela unidade organizacional. Na fase de modelagem, o responsável pelo processo selecionado é entrevistado. A entrevista consiste em esclarecer os seguintes pontos: o que é feito, por que é feito, por quem é feito, onde é feito, quem faz e quanto custa. A partir das respostas dessas perguntas é elaborada uma representação gráfica do processo e um documento descritivo de cada etapa contida nele. Tais documentos permitirão o entendimento do processo a pessoas que não pertençam àquele setor, mostrando seus impactos e resultados previstos. Além disso, aquele tipo de representação do processo serve de ferramenta de apoio à gestão, pois pode fornecer informações úteis ao controle da execução, como, por exemplo, o tempo estimado de desempenho de cada atividade. Por fim, na fase de aplicação da modelagem e administração da execução é feita o acompanhamento do processo. O intuito é garantir sua execução de maneira padronizada. Caso seja necessária alguma mudança, uma nova versão da modelagem é gerada. Com isso, o setor ganha transparência perante a organização. Já os colaboradores ganham clareza dos procedimentos que devem ser praticados e os gestores recebem ferramentas, a modelagem e a documentação para a melhor administração das atividades de seus subordinados. Seção 3. Título: Cenário de implantação. Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia foram criados com a sanção da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Dessa forma foi reconstituída a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação, composta pelas seguintes instituições: Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Institutos Federais, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTF-PR, Centros Federais de Educação Tecnológica de Minas Gerais e Celso Zucco da Fonseca, Cefet Minas Gerais e Cefet Rio de Janeiro, respectivamente, e escolas técnicas vinculadas às universidades federais. Brasil, 2008. Cada instituto possui uma diretoria de tecnologia de informação que é responsável pelo provimento de soluções de tecnologia de informação em termos de sistemas, computadores e equipamentos de infraestrutura de redes. Sua atuação é estratégica, tendo em vista a necessidade de informatização de procedimentos e processos que auxiliam na otimização do desempenho das atividades dos demais setores da instituição. As principais atribuições da Diretoria de Tecnologia de Informação, DTI, são: 1. Estabelecer políticas de TI para a instituição. 2. Prover soluções de TI de modo a auxiliar no melhor desempenho das áreas fins do Instituto: ensino, pesquisa e extensão. 3. Oferecer suporte às soluções de TI já implantadas. Diante de seu papel gerencial da DTI, as atividades de manutenção de hardware e instalação e configuração de softwares, chamadas de suporte de primeiro nível ao usuário, passaram a ser de responsabilidade do setor denominado Coordenadoria de Tecnologia de Informação, CTI, enquanto a DTI existe apenas no âmbito da reitoria do Instituto. Cada campus possui uma CTI para atender sua demanda de suporte de tecnologia de informação. A tecnologia de informação, TI, está presente em boa parte dos processos desempenhados nas organizações atuais. Essa realidade se aplica aos institutos federais. Logo, o atendimento eficiente e eficaz das necessidades do corpo discente, docente e administrativo é determinante para a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Assim, o gerenciamento de processos de negócio das atividades principais dos setores de TI se mostra importante dentro da cadeia de processo produtivo de um instituto. Seção 4. O processo de implantação. O primeiro passo da implantação foi a definição do fluxo de entrada de demandas no setor juntamente com os 4 grupos de atendimentos às solicitações. Figura 1. O grupo de atendimento ao usuário ficou responsável por realizar o atendimento inicial da
Solicitação, tanto por telefone, quanto por correio eletrônico, quando possível. A solicitação deve ser solucionada imediatamente, registrada e finalizada. Do contrário, deve ser encaminhada para o grupo correspondente. Além disso, todas as solicitações passaram a ser registradas num sistema, o que permitiu o armazenamento das seguintes informações do solicitante: matrícula do funcionário, setor de lotação, data da solicitação, descrição da solicitação, telefone de contato, responsável pelo atendimento e grupo solicitada, sistemas, redes ou manutenção. Tal ação visou a criação de uma base de conhecimento composta pelo registro das solicitações e das ações que culminaram em suas resoluções. Adicionalmente, possibilitou evidenciar os processos principais a serem modelados e também o registro de informações inerentes ao seu controle. Legenda da figura 1. Divisões de atendimento. O grupo de sistemas ficou responsável por sanar as solicitações referentes aos sistemas administrativos e educacionais da instituição, em função da triagem inicial, feita pelo grupo de atendimento ao usuário. Apenas questões mais complexas chegam até este nível, o que proporciona aos funcionários deste grupo disporem de mais tempo para outros projetos, como preparar documentos técnicos para licitações. Por exemplo, o grupo de infraestrutura foi incumbido das solicitações referentes à rede lógica da instituição, incluindo a administração de contas de usuário, computadores que hospedam sistemas e ativos de rede. Por fim, o grupo de suporte local ficou responsável pelo atendimento em loco ao usuário, quando uma solicitação não tem relação com a rede de dados e nem com os sistemas em funcionamento na instituição, o que implica em atendimento local. Este grupo entra em ação. Assim, a responsabilidade desse grupo foi atribuída à CTI de cada campus. Seção 5. Título: A modelagem de processos. Uma vez organizado o atendimento, a Diretoria de Tecnologia de Informação elaborou a modelagem dos seus 4 principais processos de negócio, a fim de padronizar e gerir sua execução. O padrão escolhido para a modelagem de processos foi o Business Process Management Notation, BPMN, desenvolvido pela Business Process Management Initiative, BPMI, cuja missão é promover, desenvolver e disseminar as técnicas e metodologias de gerenciamento de processos a partir do estabelecimento de padrões e especificações. SOD, Spelta, 2007. A notação BPMN permite representar as atividades de um processo, sem esquecer os fluxos informacionais relacionados a essas atividades, as pessoas que as executam e seus papéis, a sequência lógica na qual são executadas as tarefas e os eventos ligados a elas. Miranda, 2010. O processo de suporte foi o primeiro diagrama gerado. Figura 2. Em suas raias estão definidos os participantes do processo: usuário, solicitante e informática. Setor solicitado. A solicitação chega até o setor a partir de 2 canais de comunicação: telefone ou correio eletrônico. A primeira ação do funcionário do setor de informática é validar os dados fornecidos pelo usuário. Isto é, confirmar o setor de lotação e o telefone. Em seguida é feito contato com o solicitante para verificar qual tipo de intervenção se faz necessária, esclarecimento de dúvidas referente ao uso de algum programa instalado, configuração de parâmetros nos sistemas de informação da instituição, ou ainda se é necessária intervenção física no computador, impressora ou demais dispositivos periféricos utilizados pelo usuário. Ao término, mediante o aceite do usuário, a solicitação é finalizada e os procedimentos realizados são registrados para que alimentem a base de conhecimento do setor de informática. Dessa maneira, os atendimentos futuros de solicitações de mesma natureza poderão ser resolvidos mais rapidamente a partir da consulta das soluções anteriores. Legenda. Figura 2. Diagrama de suporte. O processo de manutenção. Figura 3. Mostra o recebimento da solicitação de melhoria. Diante deste evento, um funcionário do setor de informática elabora uma proposta de atendimento e submete ao aceite do solicitante. Em caso de rejeição, uma nova proposta poderá ser elaborada a partir dos pontos questionados. Há ainda a opção de cancelamento da solicitação pela área solicitante. Aprovada a proposta, as ações previstas nela são executadas. Ao término, o usuário verifica se a solução está aderente ao pedido inicial. Caso esteja, a documentação da solução é concluída e também submetida ao usuário para que a examine e formalize o aceite do trabalho realizado. Legenda da figura 3. Diagrama de manutenção. Já o processo de projetos. Figura 4. Diz respeito à elaboração de uma solução de sistema de informação para determinada demanda.
Portanto, ele difere do processo de manutenção em função de sua complexidade, o que demanda um período maior de execução. Legenda da figura 4. Diagrama de projeto. Seu trâmite obedece à seguinte ordem. O usuário define o projeto e apresenta seu escopo para o setor de informática. Este, por sua vez, elabora uma proposta técnica que contemple as necessidades identificadas na solicitação e submete-a análise do usuário. Em caso de discordância de algum ponto da solução, o usuário descreve o problema encontrado e remete à informática para revisão. Mediante o aceite da proposta, a informática define o cronograma das etapas a serem cumpridas no projeto. Inicia sua execução e faz seu acompanhamento. A etapa de realização de testes é pertinente para que a solução seja entregue ao usuário sem apresentar problemas. Semelhantemente, a etapa de elaboração de documentação visa a disponibilização de um manual de utilização para o usuário, o que reduz a necessidades de consultas à informática posteriores à entrega do projeto. Na fase de beta-teste, a solução é liberada para utilização do usuário e verificação da conformidade com o que havia sido solicitado no escopo do projeto. Se algum problema for encontrado, o projeto retorna para a informática providenciar as alterações necessárias, realizar os testes e atualizar o manual. Caso contrário, é formalizado o aceite e o projeto é encerrado. Portanto, em linhas gerais, o processo de projeto segue uma lógica de funcionamento que corrobora com as regras gerais de gerenciamento de projetos. Definição de escopo, verificação de sua viabilidade, elaboração de uma proposta técnica, análise da proposta, detalhamento do cronograma de execução, execução das atividades, acompanhamento de cada etapa, verificação da solução pelo usuário e formalização do aceite. Finalmente, o processo de levantamento de demandas. Figura 5. Ilustra a interação da Coordenadoria de Tecnologia de Informação, CTI, junto aos demais setores do campus ao qual ela pertence. Para isso, são realizadas entrevistas periódicas com os responsáveis pelos setores a fim de identificar possíveis melhorias. Legenda figura 5. Diagrama de levantamento. As informações coletadas são repassadas para Diretoria de Tecnologia de Informação, que verifica se existe o mesmo tipo de demanda em outro campus, de modo que haja um trabalho colaborativo entre eles na elaboração e implantação da solução. Seção 6. Resultados. As intervenções administrativas começaram a ser aplicadas gradualmente na Diretoria de Tecnologia de Informação e na Coordenadoria de Tecnologia de Informação em julho de 2009. Os números de atendimentos coletados entre setembro de 2009 a janeiro de 2010. Tabela 1. Mostram que houve uma queda gradual em diversos grupos. Legenda da tabela 1. Quantitativo de atendimentos. Fonte: Sistema de Service Desk, DTI. Tendo em vista que a variação da quantidade de funcionários e de alunos no período foi inexpressiva e que o parque de informática se manteve, atribui-se a redução do quantitativo de solicitações às mudanças efetuadas. Além disso, o agrupamento das solicitações de sistemas confrontadas com as solicitações de redes. Figura 6. Corroboram com a declínio notado ao longo do período apurado. 120. Legenda da figura 6. Atendimentos por área por fim. Com da base de conhecimento gerada a partir do registro das solicitações de atendimento. A Diretoria de Tecnologia de Informação do Instituto Federal Pesquisado pretende traçar estratégias de atuação proativas, a fim de tentar prever a possibilidade de incidências de problemas com base em mapeamento das ocorrências solucionadas. 7. Conclusão. A pesquisa realizada no setor de informática de um instituto da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica comprova que a adoção do gerenciamento de processos de negócio num órgão público é viável. Por conseguinte, iniciativas de apoio à gestão são bem-vindas na administração pública contemporânea. O emprego das técnicas de gerenciamento de processos de negócio permite que as atividades sejam concebidas e executadas com maior eficiência, o que contribui direta e indiretamente na melhora do gasto público. Adicionalmente, a adoção do gerenciamento de processos de negócio seguindo rigorosamente as etapas previstas na literatura reduz o risco de insucesso na implantação. A execução de mais pesquisas acerca da implantação de gerenciamento de processos de negócio em setores públicos se faz necessária para ampliar a gama de estudos nessa área e fomentar seu desenvolvimento. Seção 8. Título: Referências Arduino D. et al. Technology Adoption and Innovation in Public Services. The Case of Government in Italy. Information Economics and Policy 22.
2010, 257 a 275. BALDAM. R. et al. Gerenciamento de processos de negócios. 2. Ed. Érica. São Paulo. 2007. Brasil. CETEC. Portaria N. Grau 351. De 31 de julho de 2008. Brasil. 2008. Holanda. L. M. C. S. Brasília 61. S. PA. SNG. Information Quarterly Vindo de caso. Planejamento e métodos. Porto Alegre. Bookman. 2005.